Então, é isso. Não existe uma mente próspera se nós não temos um ambiente que favoreça essa mente próspera. E esse ambiente, ele é formado pelas pessoas do nosso convívio, os lugares que a gente frequenta, as músicas que a gente ouve. Então, tudo isso contribui para a nossa mentalidade. Então, o primeiro passo é a gente escolher os ambientes e as pessoas com quem a gente vai conviver, os lugares que a gente vai passar a maior parte do nosso tempo, né? Então, eu estou aqui. Sandra, quer falar? Sandra, quer falar? Levantou a mão? Acho que não, né? Deve ter levantado sem querer. Então, vamos dar continuidade aqui. O que nós vamos ver nesse curso? O objetivo dele é compreender a relação que há entre a mente e a nossa prosperidade, como a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, nossas ações, nossos comportamentos e também as nossas emoções, eles afetam diretamente a nossa prosperidade e a abundância na nossa vida. Então, primeiro a gente vai falar sobre os fatores que interferem na nossa mentalidade, identificando aqueles padrões que a gente chama de limitadores, são as nossas crenças limitadoras. A gente vai aprender a reconhecer e aprender como que a gente substitui essas crenças. E essas crenças são formadas por pensamentos, por emoções e todo comportamento. E tudo isso impede a gente de avançar e de alcançar a abundância. Depois a gente vai falar sobre o sistema familiar, o que, que ele tem a ver, o que, que a nossa família, né, o nosso sistema familiar, ele tem a ver com a nossa vida financeira. Então, a gente vai introduzir alguns ensinamentos da constelação familiar aplicada à abundância financeira e vai também entender como que essa técnica pode ajudar a gente, não só a entender, mas também reconhecer e desbloquear esses padrões que a gente chama de padrões herdados do nosso sistema familiar. E a gente vai fazer também 3 movimentos sistêmicos, que a gente pode chamar também de uma constelação, onde nós vamos desbloquear o fluxo da abundância na nossa vida, através desses exercícios que nos ajudam a liberar esses padrões e também ter um pouco mais de consciência do que é essa, do que são esses padrões, do que é esse impedimento que nos impede de avançar, de seguir um fluxo natural da vida. Então, primeiro a gente vai conceituar o que é prosperidade e o que é abundância. Muita gente acha que prosperidade tem a ver apenas com dinheiro. Não. Prosperidade é aquele estado que nós temos de bem-estar, que ele abrange todas as áreas da nossa vida, seja no financeiro, seja no emocional, no físico, no espiritual. Acontece muitas das vezes a pessoa associar a prosperidade apenas ao material, ao físico ali, né? Então, se eu tenho muita grana, eu sou uma pessoa próspera. Não. Para que a gente tenha esse fluxo de abundância, de prosperidade, é preciso que seja algo completo. Você precisa estar com o seu emocional equilibrado, uma saúde boa, uma vida espiritual também em equilíbrio. A gente traz a visão sistêmica da prosperidade para essa formação, porque, como consteladora sistêmica, eu tenho que passar para vocês que nós somos corpo físico, mental, emocional e espiritual. E a vida não é dissociada, né? Nós não dissociamos as áreas da nossa vida. Pelo contrário, elas são todas interdependentes e interconectadas. Nós somos um corpo físico, mas o nosso corpo físico ele está acoplado a um corpo emocional, a um corpo espiritual. Então, nós precisamos estar bem em todas essas áreas. Então, não adianta apenas que eu tenha o financeiro, eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem espiritualmente. Haja vista que muitas pessoas dizem, o dinheiro não traz felicidade, que é uma crença que a gente vai verificar daqui a pouco, nós vamos falar sobre isso, mas o dinheiro não está aqui para trazer felicidade ou infelicidade para ninguém. O dinheiro está aqui
para nos proporcionar um bem-estar emocional, porque através do dinheiro eu consigo cuidar das minhas feridas emocionais, eu consigo pagar uma terapia, eu consigo pagar um curso. Então, o dinheiro ele nos possibilita formas de cuidarmos melhor da nossa saúde, de fazer uma atividade física, de pagar uma academia, de pagar um suplemento, né? De pagar um profissional que vai me ajudar, que vai me orientar nessa busca de um físico mais saudável, de uma vida mais saudável. Então, a visão sistêmica da prosperidade, ela não se limita apenas a acumular bens materiais, ela inclui essa sensação de plenitude e de satisfação nas áreas da nossa vida. Então, a abundância é a percepção de que há mais do que suficiente de tudo aquilo que eu preciso. Então, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, mas eu tenho muito mais do que o suficiente. Essa visão sistêmica, ela traz a abundância como algo que vai além do recurso material, mas também com aquela sensação de riqueza interior. Eu sou uma pessoa tão emocionalmente equilibrada, uma pessoa que vive em paz, que vive um sentimento de plenitude, que eu me sinto realmente abundante. Então, o primeiro fator que interfere na nossa prosperidade, ele é um fator determinante para a nossa prosperidade, é a nossa mentalidade e as nossas crenças. Então, eu mandei uma apostila para vocês, nessa apostila tem esses slides, para depois vocês lerem, relerem, porque talvez aqui a gente faça de forma mais rápida, mas é importante que vocês entendam todos os fatores que determinam a prosperidade na nossa vida. Isso aqui é um compilado de vários cursos que eu fiz nos últimos anos e que eu tenho aplicado na minha vida. Então, o primeiro fator que determina a nossa prosperidade é a nossa crença, as nossas crenças. Então, a nossa mentalidade, ela é formada por crenças internas. E essas crenças internas, elas moldam a nossa realidade externa. Então, aquilo que a gente vive no nosso mundo material é moldado por aquilo que a gente tem na nossa mente, no nosso interior. Nós temos crenças boas, nós temos crenças construtivas, nós temos crenças estruturantes, mas nós também temos crenças que nos limitam, as que a gente chama crenças limitantes. Elas podem bloquear não só a nossa prosperidade, mas podem bloquear também a nossa saúde, as nossas realizações. Então, a crença limitante, ela pode bloquear a nossa prosperidade, enquanto que uma mentalidade de abundância, ela atrai para a nossa vida também mais prosperidade, mais conhecimento, mais pessoas que vão trazer para mim oportunidade. Então, o primeiro passo para uma vida próspera é que a gente mude a nossa mentalidade. Mas para que a gente mude a nossa mentalidade, nós precisamos mudar, né, reconfigurar a nossa mente. Então, o que é a mentalidade? A mentalidade é a moldura cognitiva e emocional através da qual nós percebemos e interpretamos a nossa realidade. Então, como que você interpreta e percebe a vida que você tem hoje? Então, essa mentalidade, ela é formada por crenças, por valores, por pensamentos e atitudes que influenciam todas as nossas decisões e os nossos comportamentos diários. A maioria das nossas ações, a maioria dos nossos comportamentos, eles estão no piloto automático. Nós fazemos de forma inconsciente. Então, muitas vezes, se nós temos crenças que nos limitam, esses comportamentos também nos levam para atitudes limitadoras, para comportamentos limitadores. Eu sei algo, mas o meu inconsciente, ele está tão arraigado de determinada crença que eu me pego, às vezes, procrastinando para algo que eu sei que vai me ajudar, mas eu não faço. É como se eu nem soubesse, porque tem uma teoria que diz o seguinte: se eu sei algo que vai me ajudar, mas continuo não fazendo aquilo, é a mesma coisa que eu não soubesse. Não tem diferença. Porque se eu sei, mas eu não estou agindo conforme eu já sei diferente, eu ainda estou vivendo no piloto automático. Eu não estou tendo uma atitude consciente. Então, muito da mentalidade tem a ver com essa nossa percepção de que é viver de forma consciente e não viver de forma inconsciente.
Porque quando você vive de forma inconsciente, você é tomado por atitudes no automático ali, vai agir de forma automática, não tem reflexão, não tem pensamento, não tem escolha. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente traz muito essa visão de que a inteligência emocional é uma escolha, ela não é conhecimento. Você tem um conhecimento onde você aprende as ferramentas, onde você aprende os pilares da inteligência emocional, você busca autoconhecimento, mas ainda assim, se eu tiver todo o meu autoconhecimento, se eu tiver todo o conhecimento necessário sobre como aplicar conceitos de inteligência emocional, e eu não aplicar no meu dia a dia, eu não escolher ser uma pessoa emocionalmente inteligente, eu não posso ser considerada emocionalmente inteligente se eu não aplico aquele conhecimento. É meio que óbvio, mas tem gente que acha que só a teoria vai adiantar. Aí o que a boca fala, mas na atitude do dia a dia, a pessoa não sustenta aquele conhecimento, não sustenta aquela postura que pode refletir nesse emocional aí. Então, o que é uma mentalidade de escassez? Nós vamos falar o que é uma mentalidade de escassez e o que é uma mentalidade de abundância. A mentalidade de escassez, ela é marcada por crença de que recursos são limitados, eles são insuficientes. Uma pessoa com mentalidade de escassez, ela tende, inclusive, a ser uma pessoa competitiva, ciumenta. Ela vive num constante estado de ansiedade, vai faltar, não vou conseguir, e medo de tudo. Ela tem medo, inclusive, de tentar algo novo. Aquela preocupação com a falta de recursos. Ela vive num estado de competitividade, sempre competindo, achando que não tem o suficiente para todo mundo. É uma pessoa que tem medo de alguém chegar e roubar aquilo que ela tem. Seja um emprego, seja dinheiro, seja o que for. Uma pessoa com mente de escassez, ela vive com ciúme, com inveja, sentimentos de inveja com relação ao sucesso do outro, sensação de inveja com relação ao que o outro tem, o que o outro já conquistou. E ela tem também uma resistência à mudança. Ela tem também uma resistência à mudança. Ela não quer sair daquela zona de conforto. Então, a mentalidade de escassez, ela tem que ser retirada da nossa vida para que a gente possa substituir essa mentalidade por uma mentalidade de abundância, que é uma crença, de que tem mais do que o suficiente para todo mundo. Uma pessoa que tem mentalidade de abundância, ela vê oportunidade, ela tem gratidão pelas pessoas, ela tem gratidão pelo que ela tem hoje. Ela não paga uma conta chorando, reclamando que ela está pagando a conta. Ela agradece pelo benefício que aquilo ali proporcionou para a vida dela. Se foi a energia elétrica, ela pensa, gratidão porque eu estou pagando essa energia, porque eu consumi essa energia. Eu consumi essa energia elétrica, eu consumi essa água. Então, eu estou pagando com gratidão porque eu consumi. Como é ruim ficar sem água, como é ruim ficar sem energia. Então, a pessoa grata, a pessoa que tem uma mentalidade de abundância, ela não desperdiça, Ela não tem desperdício, mas também não tem reclamação, mas sim gratidão. Ela aprecia o que ela tem hoje. Ela tem visão no futuro, mas ela aprecia, ela é grata pelo que ela tem hoje. Ela pode não ter o carro dos sonhos, mas ela é grata pelo carro que ela tem no momento. Ela é uma pessoa otimista, ela tem esperança e perspectiva, um futuro próximo. Ela tem expectativa de melhores resultados na vida dela. Ela é uma pessoa generosa, ela se dispõe a compartilhar o que ela tem com os outros. Ela não fica com o armário cheio de coisa que ela não usa. Ela tira e doa. Ela é uma pessoa generosa. Ela doa dinheiro, ela doa tempo. Ela doa conhecimento. Uma pessoa de mentalidade de abundância, ela não fica presa à mesquinhez. Tem 10 anos que a pessoa não usa aquela roupa, mas ela é incapaz de tirar aquela roupa para ser útil para outra pessoa e fica abarrotando tudo. Então, uma das coisas que favorece a prosperidade é abrir espaço para o novo manifestar. Se tem mais de um ano que você não usa no seu guarda-roupa, cara, você já mudou sua energia. Troca, doa para alguém, porque pode ser útil para alguém.
Ah, eu não tenho um ano que tá aqui, mas eu vou emagrecer para usar essa calça. Não, quando você emagrecer, você compra outra. Já tem mais de um ano que está aí, abre fluxo para o novo. Abre fluxo, abre. Um dos princípios da prosperidade é isso, abrir espaço. Então, uma pessoa de mentalidade de abundância, ela tem resiliência. O que é isso? É uma pessoa que ela desenvolve uma capacidade de se recuperar rapidamente daqueles embates que a vida oferece. Mas, mas tem pessoas naquela mentalidade de escassez, que chorando, reclamando, lamentando o leite que derramou. Mas uma pessoa de mentalidade de abundância, ela se recupera rapidamente, porque ela sabe que quando ela fica ali no sentimento de ingratidão, de reclamação, de murmuração, não vai acontecer nada. A vida dela vai travar, vai parar. Então, ela já sabe que faz parte da vida os percalços, mas que ela vai seguir em frente e que vai dar tudo certo. É uma pessoa otimista, né? E ela tem ali, consequentemente, um crescimento contínuo na vida dela. Porque uma pessoa que está na mentalidade de abundância, ela vai sempre estar buscando aprendizado e desenvolvimento pessoal. Pessoas que estão fazendo um curso de mentalidade para abundância, como vocês aqui, são pessoas que já estão nesse fluxo de abundância porque estão buscando aprender aquilo que não sabe. E se eu sei que eu não sei, eu vou buscar aprender para que, a partir desse aprendizado, eu possa começar a aplicar aquilo de forma sistemática na minha vida. E aí eu começo com poucos passos, mas eu vou caminhando. Eu vou caminhando. E eu vou me dedicando, e eu vou me desenvolvendo, porque é um fluxo. É um fluxo que tende a crescer cada vez mais à medida que você vai limpando. Que você vai limpando aquilo que não foi bem programado na sua mente. A nossa mentalidade, ela tem um impacto direto na nossa situação financeira. Então, se eu sei que a minha mentalidade, ela tem impacto direto na minha situação financeira, na minha vida de abundância, porque talvez eu tenha uma vida financeira suficiente, mas eu preciso, às vezes, viver uma plenitude maior, onde eu quero aproveitar mais a vida, onde eu quero viajar mais, onde eu quero ter uma casa melhor, onde eu quero ter um sustento melhor, onde eu quero dar uma escola melhor para os meus filhos, quero dar mais possibilidades, inclusive para me poder cada vez mais ampliar os meus conhecimentos. A gente vai fazer um curso, a gente tem custo para esse curso. Mas quando a gente vai fazer um curso, nós pagamos por esse curso. Quando a gente vai viajar, a gente tem que pagar por essa viagem. Então, nós trabalhamos esse fluxo de prosperidade para que a gente possa ampliar nossas possibilidades, tanto de conhecimento, de ampliação da nossa mentalidade, do nosso crescimento pessoal, do nosso crescimento profissional, e também de plenitude na vida. E também de plenitude na vida. Então, a nossa mentalidade, ela é formada, gente, por crenças. E essas crenças, elas não têm impacto na nossa vida financeira, mas também na nossa vida no geral. Então, o que é uma crença? Então, primeiro a gente começa definindo o que é crença. É ideia, convicção, pressuposto, tudo aquilo que nós formamos no nosso modelo mental sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre os outros, e que molda a nossa percepção e que vai influenciar nos nossos comportamentos. Então, quando a gente diz que uma crença é limitante, ela quer dizer que são aqueles pensamentos que restringem e limitam o nosso potencial. Sabe crenças como, tipo, o dinheiro é sujo, o dinheiro não é bom, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é a raiz de todo mal? São crenças no nível coletivo aí, que a gente vai falar, e que a gente traz essas crenças na nossa vida. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. Eu mandei uma apostila para vocês,
onde vocês vão poder aplicar esses conhecimentos depois, porque aqui a gente vê de forma rápida, mas que vocês apliquem isso, busquem lá na raiz se essas crenças são verdadeiras na vida de vocês, né? Se essas crenças, elas fazem sentido, porque às vezes no seu nível consciente, você nem sabe que tem aquela crença. Você acha que não tem. Mas aí você vai testar no seu corpo, eu vou trazer para vocês aqui um teste muscular, né? Porque aí esse teste muscular ele se comunica lá com o seu inconsciente, com aquele que está guardado, preso ali, escondido no seu inconsciente. Quando você faz esse teste muscular, você vai saber se você tem ou não tem, tá? Ô, gente, desculpa, eu tive uma panezinha aqui, mas eu voltei. Então, ó, padrões, nós temos, a nossa mentalidade é formada por crenças e padrões herdados. O que seriam esses padrões herdados? São os comportamentos e crenças que são passados para nós de geração em geração. Como dinheiro não cresce em árvores, a nossa família nunca teve sorte com dinheiro, né? Dinheiro não dá no pé de árvore. Né? Você vai pedir, você é criança, lá tá pedindo dinheiro para sua mãe, a dinheiro não nasce em árvore. Você pede para comprar uma coisa, ela não tem dinheiro. Então, cresce uma criança com uma mentalidade de quê? De escassez, de falta. Não que você tenha que dar tudo, porque educação financeira não é uma situação simples. Por isso que eu falo que a educação financeira ela tinha que ser ensinada lá na escola. Porque quando a gente tem a primeira janela de desenvolvimento do 0 a 7 anos, que é a janela de desenvolvimento onde nós armazenamos a maior parte das nossas crenças, é nessa primeira janela, do 0 a 7, olha para vocês verem como que é importante que tenhamos uma comunicação com os nossos filhos de uma forma assim, bem tranquila e bem amena com relação ao dinheiro. Ele não pode entender que ele pode esbanjar, mas ele também não pode criar uma mentalidade de escassez. Então, se todas as vezes que o filho pede para comprar algo, você fala que não tem dinheiro, então ele cria uma crença de que aqui o dinheiro falta. Então ele vai crescer com essa mentalidade de falta, de escassez. Então, a gente vai mudando nossos comportamentos, a gente vai mudando nosso vocabulário. Então, uma das coisas que eu aprendi, né, na educação financeira das crianças, é que a gente, quando a criança pede algo, você ensinar para ela o que é prioridade e o que não é prioridade. Olha, esse dinheiro vai primeiro para as prioridades e depois a gente compra aquele que não é prioridade. Nunca falar que não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, que isso é muito forte. Não, eu tenho mais do que o suficiente. Porém, aqui agora a gente vai usar para as prioridades, o que é prioridade, e você vai explicando o que é prioridade, o que não é prioridade. Que prioridade é comer, que prioridade é estudar, que prioridade é pagar o aluguel, pagar a conta de água, de luz, e aí depois a gente vem para os prazeres da vida. E aí, quando a educação financeira ela é bem aplicada, você começa a ensiná-los a poupar. Poupar para quê? Para os sonhos. Então, esse aqui vai para o meu sonho. Qual que é o sonho? Ah, o sonho é ter bicicleta. Ah, o sonho é ter aquela boneca. Ah, o sonho é fazer uma viagem. Então, a gente vai poupando. Olha, então, o que você prefere? Comer essa besteirinha aqui do supermercado ou guardar para o seu sonho? E aí eles vão criando essa mentalidade não de escassez, mas de escolhas, de melhores escolhas. Então, esses padrões herdados, eles são muito fortes nas nossas vidas, porque nossos pais nos deram aquilo que eles sabiam. Eles deram aquilo que era suficiente, porque eles deram o que eles receberam. E se eles deram o que receberam, eles
deram o que eles sabiam. Então, nós temos que dizer que eles nos deram o suficiente. Então, vamos lá? Nós temos, gente, 3 níveis de crença. A primeira crença, o primeiro nível de crença é o nível primário, que ela abrange todas essas crenças que nós formamos desde a nossa infância até o presente momento. Nós estamos construindo crença o tempo inteiro. A infância, na primeira janela, na segunda janela, do 0 ao 7, do 7 aos 14, são assim, as fases que mais acumulamos crenças. Mas a gente acumula no decorrer da nossa vida também. Lá é de forma mais enfática, mais forte. Porque quando você fala algo para uma criança, ela crê naquilo como verdadeiro. Porque ela ainda não tem o crivo do quê? Ela ainda não tem o crivo da escolha. Ela ainda não tem a percepção de escolher. Ela ainda não sabe o que é melhor, o que é pior. Ela ainda não tem uma mentalidade formada. Ela não tem uma personalidade formada ainda. Então, é por isso que lá é formada a maior parte de crença. Então, o que a mãe fala é uma verdade para ela. O que a professora fala é uma verdade para ela. Então, a crença de nível primário é essa crença que vem desde a infância. Então, ela é influenciada pelas nossas experiências pessoais, elas são influenciadas pelo ambiente que nós crescemos, e ela inclui as nossas interações com a família, com os amigos, com os professores e outras figuras de autoridade na nossa vida. Quem criou você? Porque não significa que foi seu pai, que foi sua mãe, mas quem foram as pessoas que exerceram autoridade sobre a sua vida nessas duas primeiras janelas de desenvolvimento, do 0 ao 7, do 7 aos 14. Então, essas primeiras crenças que a gente chama de nível primário, elas foram formadas lá na infância. Então, nós temos agora a que a gente chama de nível genético. Essas crenças de nível genético é aquelas que a gente trata lá na constelação familiar sistêmica. Nós temos crenças que são herdadas dos nossos antepassados, através do nosso DNA. São padrões de comportamento, são padrões de pensamento que foram transmitidos de geração em geração. Nós não herdamos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, apenas as nossas características físicas, mas nós também herdamos comportamentos, nós também herdamos pensamentos, modo operante de vida. Então, a gente traz de forma muito forte a nossa genética esse padrão comportamental. A gente traz um nível genético também essas crenças. E nós temos crenças que a gente chama de nível histórico. São crenças que a gente chama de memória coletiva, de inconsciente coletivo. Inclui traumas de eventos históricos que influenciam a nossa vida. Porque elas foram trazidas, né, trouxeram para nós impactos históricos que fazem toda uma diferença aí na nossa mentalidade. Então, eu trago aqui 3 exemplos de uma crença primária, de uma crença genética e de uma histórica. Por exemplo, no nível primário, uma criança que frequentemente ouve dos pais que dinheiro é difícil de ganhar, que dinheiro não nasce em árvore, ele pode crescer acreditando que prosperidade é algo que é inatingível. Uma criança que ouve frequentemente dos pais que isso é caro, que eu não tenho dinheiro para comprar isso, ela pode crescer com uma mentalidade de escassez, de falta. De que falta é normal, de que escassez é algo normal, porque eu cresci nesse fluxo, sempre faltando as coisas, sempre falando que não tinha dinheiro, sempre eu querendo fazer algo e não podia porque não tinha dinheiro. Eu tenho a crença de nível genético, onde eu trago o exemplo seguinte, uma família que historicamente enfrentou dificuldade financeira, sempre passando dificuldade financeira,
ela pode passar uma crença limitante sobre dinheiro para as gerações seguintes, como a ideia de que nós somos destinados a ser pobres. Vai repetindo aquilo, vai faltando tanto. E aí, gente, essa de nível genético, a gente não tem controle sobre ela, porque a gente já recebeu. O que nós podemos fazer é mudar a nossa mentalidade através de substituição de crença, através de honra aos nossos antepassados. A gente vai fazer um movimento aqui hoje, onde a gente vai liberá-los dessa crença limitadora. Se tiver escassez na nossa geração, se tiver problemas de dívidas, se tiver problemas de falência, que fique com eles. A gente vai tomar deles a força, mas a gente vai deixar com eles os padrões limitadores, as crenças limitadoras. E nós temos outro tipo de crença, que é o nível histórico, e aí eu trago também um exemplo. Independente da cultura que a gente tenha, da religião, é comum crença de que ser rico é ser uma pessoa gananciosa. Para ser uma pessoa boa, você não deve buscar riqueza. Sabe, aquela história de que quem é rico não vai para o reino dos céus. Então, são crenças que são passadas através de gerações, através de histórias, ensinamento religioso, ensinamento cultural, que reforçam a ideia de que riqueza e moralidade são mutuamente exclusivas. E não inclusiva. Não significa que eu não posso ser rica e moral ao mesmo tempo. É como se fosse excludente, né? E não é. E não é. Isso aí é uma crença histórica. Eu posso ser uma pessoa rica e ser uma pessoa boa. Eu posso ser uma pessoa rica e ser uma pessoa generosa. Assim como eu posso ser uma pessoa pobre e ser uma pessoa generosa. Não é o dinheiro que vai fazer isso. É a sua mentalidade. É aquilo que você já tem na sua alma. Então, as crenças limitantes são: isso não é para mim, eu não consigo, felicidade dura pouco, a grama do vizinho é mais verde, tudo precisa ser perfeito, eu não consigo, eu não posso, eu nasci para ser pobre, vou morrer pobre, eu sou velho demais para isso. Então, isso são exemplos de crenças limitantes, de crenças limitadoras. Então, as consequências dessas crenças é que elas podem nos bloquear. Elas fazem agir de forma inconsciente, criando em nós um conflito interno. E como que a gente busca prosperidade e abundância na nossa vida se a gente está ali bloqueado e agindo de forma inconsciente, agindo num piloto automático? Elas sabotam inconscientemente as nossas oportunidades. Por quê? Porque você evita de tomar decisão que pode te levar para uma vida mais próspera. Você recebeu uma proposta de trabalho, mas no seu inconsciente tem tanta crença de limitação e de pobreza, de escassez, que você talvez tome uma decisão de não querer atender ali aquela proposta. Alguém te faz uma proposta de não necessariamente de um novo trabalho. Vamos fazer um curso ali. A pessoa está tão bloqueada no nível inconsciente que nem se você der de graça para ela, não faça o curso. Porque é muito arraigado aquela crença de limitação, de pobreza. Ela acha que ela fazer um curso para ela buscar prosperidade, ela está indo contra o que Deus fala. Que a gente tem que buscar as coisas do divino e todas as outras coisas virão como consequência. Tá certo isso também. Mas se eu sei um caminho mais rápido, eu tenho que aprender o caminho mais rápido. Nós vamos falar aqui que um dos fatores que determina a nossa prosperidade é a nossa conexão com a força criadora, com a força divina. Também é um fator determinante para a nossa prosperidade. Mas não é o único. Nem tudo é espiritual. Tem coisa que é emocional, então eu vou ter que cuidar no nível emocional. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é emocional. Tem coisas que são crenças, eu vou ter que limpar, eu vou ter que substituir essas crenças por crenças estruturantes. Por crenças que vão me fazer avançar.
Quando você tem crença limitante, você tem sentimento de culpa, de vergonha, se você estiver buscando riqueza. Aí se alguém te convida para um curso desse, aí você se sente culpado de estar indo lá fazer um curso para poder aprender como ser mais próspero, como fazer mais dinheiro. Você tem vergonha de falar? Pergunta para você se você tem. Quem gosta de dinheiro, você tem vergonha de levantar a mão? Porque acredita que isso vai comprometer sua integridade, sua bondade. Então a gente tem que começar a mudar a mentalidade através da nossa postura e do nosso comportamento. Você gosta de dinheiro? Sim, eu gosto. Porque o dinheiro me proporciona maiores possibilidades, inclusive de ajudar mais as pessoas. Porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais riqueza e mais prosperidade e mais abundância eu sou capaz de oferecer para o mundo. Porque quando eu tenho dinheiro, eu consigo fazer esse dinheiro circular. Eu consigo abençoar outras vidas. Através do dinheiro que eu ganho, eu abençoo a vida de quem arruma minha casa, eu abençoo a vida do cara do supermercado que eu vendo, né, que eu compro as coisas dele, ele está vendendo. Eu abençoo a tia da esquina que está vendendo lá o docinho dela, que eu tenho dinheiro para ir lá e comprar, eu estou ajudando, eu estou abençoando aquela vida. Eu estou abençoando a vida daquela cabeleireira que está arrumando meu cabelo. O meu dinheiro está abençoando a vida dela. Meu dinheiro está abençoando a vida da faxineira que vem na minha casa fazer a faxina da minha casa. Então, quando eu mudo essa mentalidade, sai de mim esse sentimento de culpa e de vergonha. E traz dentro de mim um sentimento de abundância, de que eu posso prosperar cada vez mais, para que através da minha prosperidade eu possa abençoar a vida de outras pessoas. Quando eu aprendi isso, quando eu entendi isso, que através do que eu ganhava, eu consegui abençoar a vida de outras pessoas, eu nunca mais tive vergonha, eu nunca mais tive sentimento de culpa, de querer fazer mais, de querer ter uma vida melhor, de querer ganhar mais oportunidades e de fazer mais dinheiro em qualquer situação. Porque aquele dinheiro que chega, eu tenho plena consciência de que ele me permite abençoar outras vidas. A minha vida também, mas me permite abençoar a vida de outras pessoas. Então, isso é mentalidade, gente. Mentalidade é crença. E crença é subconsciente. Grande parte das nossas escolhas são baseadas no nosso modelo mental, o que a gente chama de mindset. Então, o nosso mindset ele precisa ser reconfigurado. Tem um coach que eu gosto muito que ele fala que a gente precisa instalar um novo software lá na nossa mente. Sabe? Fazer novos downloads, instalar novos softwares. Porque é isso, a gente precisa reconfigurar a nossa mente. 5%, apenas 5 a 8% é consciente. A maioria das nossas escolhas está no nível subconsciente. É 95%. Então, aqui, ó, é consciente apenas de 5 a 8%. É a nossa percepção consciente, a nossa força de vontade, é a nossa memória de curto prazo, é o analítico, é o racional, é o fator crítico. A maioria das nossas escolhas estão aqui, ó, no inconsciente. Dessa memória de longo prazo que a gente, muitas vezes, a gente não se lembra, né? Então, sentimentos, emoções, autoproteção, sentimento de autoproteção está aqui, ó, nos limitando, nos bloqueando. Então, é importante que a gente entenda esse conceito de o que é consciente e o que é subconsciente. Então, a gente traz aqui a teoria do iceberg de Freud, onde Freud diz que ele faz uma analogia da nossa mente como uma montanha de gelo, né, o iceberg. Essa pontinha do iceberg aqui, que é aquela ponta que fica de fora, isso aqui é o consciente. E aqui, essa parte que fica submersa na água, aqui, ó, essa parte de baixo, é o subconsciente. É a nossa memória de longo prazo, que fica armazenado ali a maioria das nossas crenças, que a gente nem sabe que tem, e que nos fazem ter escolhas limitadoras, escolhas que, às vezes, não nos levam para uma vida de prosperidade e de abundância. Então, é importante que compreendamos a teoria do consciente e inconsciente para saber
que o inconsciente guarda e armazena a maioria das nossas crenças limitadoras. E essas crenças limitadoras são aquelas crenças que nos limitam de seguir, de avançar. Como que eu identifico e reconheço essas crenças subconscientes? Como que elas foram adicionadas no meu sistema? Como formou-se essas crenças em mim? Como eu disse, grande parte se formou na sua infância, dos 0 aos 7 anos, através dos seus pais e educadores. São os 3 P's: pais, professores e os seus pares. O que você ouviu na sua infância? O que você viu na sua infância? E o que você sentiu na sua infância? Através dos seus professores? Através dos seus pais ou cuidadores? Através dos seus amigos, vizinhos, colegas de escola? Então, grande parte das nossas crenças se formou lá, na nossa infância. E como que foi formada essas crenças? Através de tudo que eu vi, ouvi e senti. Uma crença se forma de 2 formas. Por repetição, se escutou tanto que dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não é capim, é caro, isso é caro, isso é caro, isso é caro, não posso comprar, não tem dinheiro, não tem... Você escutou tanto isso na sua infância que você cresceu achando que tudo é escasso, que tudo é difícil. Que, inclusive, fazer dinheiro é difícil. Porque você falaram com você que o dinheiro não nasce em árvore, claro que não nasce em árvore. Mas não te explicaram como é que era o processo, né, de fazer dinheiro. Então, a repetição forma uma crença. E o forte impacto emocional também forma uma crença. Então, quando falta alguma coisa e aquilo traz uma dor, isso é um impacto emocional. Então, são as 2 formas que formam crenças na nossa vida. É o forte impacto emocional e a repetição. Então, como é que as crenças nos limitam? É como se fosse assim, gente. Quando a gente é criança, alguém diz para nós assim, olha, você não é capaz de fazer isso. E aí, você ainda é uma criança, você ainda não sabe o que você pode e o que você não pode. E aí, você recebe essa crença quando alguém diz para você isso. Aí, o que acontece? Você vem e fala assim, acho que eu não sou capaz. Você incorporou essa crença. Você incorporou essa crença porque alguém falou para você lá na infância que você não era capaz. E aí você já acha que você não é capaz. E aí você faz assim, você acreditando nessa crença, você diz, eu não vou conseguir. E sabe o que acontece? Você não consegue. Viu? Eu sabia que eu não ia conseguir. Então você recebe uma crença, você incorpora essa crença, acredita nela e você confirma essa crença. Você confirma quando? Quando você realmente não conseguiu obter aquilo que você queria. Então, a formação de crença, ela se dá quando você recebe a informação. Então, essa informação é importante para que a gente construa mentalidade de abundância e de prosperidade para as novas gerações. Nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos. Então, que recebamos essa informação para que possamos. E a gente não muda o passado. O passado eu reconheço e faço aquilo que é possível fazer, que é reconfigurar a minha mente. É o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos aprender a fazer. Porque a gente não reconfigura a mente num dia. Mas a gente aprende num dia e aplica no resto da vida. Então, para mudar a mentalidade, eu preciso, primeiro, identificar as crenças que estão me limitando. Eu preciso identificar as crenças que eu tenho sobre dinheiro e sobre prosperidade. Primeiro, fazendo uma lista de todas as crenças negativas que eu tenho sobre dinheiro.
Porque reconhecer, gente, essas crenças é o primeiro passo para superar. Porque se eu nem reconheço que eu tenho a crença, como que eu vou modificar isso? Aqui a gente está falando de prosperidade de dinheiro, mas para tudo, para todas as áreas da nossa vida, emocional, sentimental. Se eu tenho crença limitadora, eu preciso primeiro reconhecer que eu tenho essa crença. Porque se eu não reconheço que eu tenho essa crença, não há como superar o que eu nem reconheço que eu tenho. Então, primeiro, eu vou fazer uma lista de todas as crenças negativas que eu tenho. Eu mandei para vocês um material para que, se vocês tivessem a oportunidade, vocês fizessem a impressão desse material, para que vocês pudessem, durante, né, o processo aqui, vocês fizessem, marcassem, né, pudessem marcar as crenças. Então, eu preciso identificar, refletir sobre a origem dessas crenças, de onde ela vem. Elas foram passadas pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus professores? Ou é uma crença da sociedade? Aquela crença de nível histórico? Que tipo de crença é essa? Aí eu identifiquei, e agora? O que eu faço com isso? Então, eu reconheço a crença limitadora, eu entendo a sua origem, eu avalio como essa crença está afetando a minha vida e as minhas decisões financeiras. Então, eu reconheci, avaliei como que ela está afetando a minha vida, porque também, se eu reconhecer ela e achar que está tudo bem, então também está tudo bem. Mas se eu estou aqui buscando uma forma de mudar a minha mentalidade para atrair mais abundância para a minha vida, significa que eu estou procurando reconhecer e porque essas crenças não estão me trazendo os resultados que eu preciso, que eu quero e que eu mereço. Então, eu avaliei e aí eu começo a substituir essas crenças. É o que a gente chama de reprogramar o cérebro. Reprogramar o cérebro é substituir uma crença limitadora por uma crença construtiva, por uma crença positiva. Então, aquele dinheiro não traz felicidade por algo do tipo: o dinheiro é uma ferramenta que pode ser usada para o bem. Eu posso ser rica e manter minha integridade e minha bondade. Então, eu reprogramo, substituo essa crença. Um dia que eu falar isso vai resolver? Não. Porque quanto tempo que levou para você programar sua mente para o contrário? Levou muitos anos. Então, significa que vai levar o mesmo tanto de anos para reprogramar e substituir? Não. É por isso que na reprogramação a gente trabalha com técnicas de quê? Você trabalha em nível alfa. Antes de dormir, você já está quase pegando no sono. Ali, você vai baixar o seu nível de consciência, cair ali no nível teta, que é quase o sono, no nível mental, onde a frequência da sua mente está baixa, você vai repetir as novas crenças positivas. É por isso que tem técnica do tipo hipnose, que a hipnose também é isso. A hipnose, você entra num estado meditativo, onde de baixa frequência do seu cérebro. A baixa frequência significa que você não está pensando conscientemente, você está ali quase no limpo do sono. Aí sim, essa crença vai direto para o seu subconsciente. E aí você consegue reprogramar. E aí, reprogramei, eu incorporo essa nova crença na minha vida diária, através das práticas e ações conscientes. Então, eu escolho conscientemente aquilo que eu vou comprar. Eu não saio comprando tudo aquilo que eu nem preciso, mas eu começo a ter escolhas conscientes. Eu começo a buscar educação financeira, mesmo depois de velho, mesmo depois de mais maduro. Eu vou falar assim: não, eu vou aprender sobre educação financeira e começar a aplicar na minha vida. E tem gente que só busca estudar educação financeira, mas não busca estudar mentalidade, não adianta. Aí, aprende todas as técnicas da educação financeira,
mas continua sendo uma pessoa limitada no nível de abundância. Porque a abundância vai muito além do saber intelectual. A mudança de mentalidade, ela se dá gradativamente. E no nível o quê? Sistêmico. É tudo. Não adianta eu só fazer educação financeira. Educação financeira é um dos fatores que afeta a prosperidade. Eu mandei a apostila para vocês. Vocês têm lá todos os fatores que afetam a nossa prosperidade. Então, eu incorporei essa nova crença na minha vida diária, eu vou começar a ter ações conscientes e vai chegar um nível em que minhas ações vão ser inconscientes. Mas vão ser ações inconscientes de quê? De abundância, de prosperidade. Automaticamente, quando eu vejo no meu guarda-roupa algo que eu não uso, automaticamente aquilo vai para quê? Para a sacola, para poder ser doado. De forma automática. Você já entendeu que quando você abre espaço para o novo se manifesta. Quantas e quantas vezes saem da minha casa sacolas de roupa do meu filho, porque eu não guardo nada, que parou de servir nele hoje, é hoje mesmo que já vai, né, para alguma instituição, a gente tem um lugar que a gente faz a doação, e chega mais sacola de roupa, seja nova, seja usada, mas é um fluxo de abundância, de que o que não é útil para mim vai ser útil para outra pessoa, o que não está sendo útil para outra pessoa está sendo útil para mim, e é nesse fluxo. É nessa nova mentalidade que a gente tira o dinheiro, está lá no supermercado, e quando a caixa do supermercado pergunta, posso arredondar os 20 centavos aqui para doar para o Hospital Mário Pena? Você fala assim, hoje pode. Ou então você diz, hoje não pode, porque essa semana eu já doei 4 vezes. É a sua escolha de doar. Mas tem gente que tem a mente tão escassa. Uma aluna me falou essa semana que eu dei uma aula sobre alguma coisa sobre inteligência emocional, e ela é caixa do supermercado BH, e ela falou que o cara virou para ela e falou com ela assim, tira do seu salário. A mente é tão escassa, a mente é tão mesquinha, que ele ainda foi agressivo com ela. Ela está fazendo o papel dela. Né? Então, é papel de todos os caixas fazer esse pedido. Fazer esse pedido, né? Posso doar? Você quer doar? Você quer arredondar aqui, fazer doação para o próximo, para o Hospital Mário Pena? Então, essa aluna me relatou isso, que o cliente falou para ela, tira do seu salário para fazer essa doação. Então, é isso, gente. Isso é uma mentalidade de escassez. A mentalidade de abundância, doa, que seja 20 centavos. A mentalidade de abundância, você chega num restaurante e o garçom te trata tão bem e você tira R$5, R$10, R$20, R$50, de acordo com as suas possibilidades, porque não precisa ser R$100, que seja 5. Mas a sua sensação de plenitude e de gratidão por esse do bem, você tira R$5, R$10, você doa com prazer. Isso é um sentimento, é uma mentalidade de abundância. A pessoa te deu uma carona. É óbvio que a pessoa não te cobrou. É óbvio que a pessoa não te cobrou. Mas você teria, sei lá, você ia ter que ir de ônibus, de Uber, você tira lá R$10, R$15, R$20, sei lá, não sei. Não, tá aqui, ó, pra você comprar, sei lá, um chocolate. Ou então você tira do sua bolsa um chocolate e dá pra pessoa, como forma de gratidão. Isso é mentalidade de abundância. Então a pessoa pensa assim, não, vou economizar na gasolina. A pessoa não está te cobrando, não, porque a pessoa é abundante demais, ela está preocupada com os seus R$10, seus R$15, não. Mas isso faz bem pra gente. Isso faz bem pra gente tirar e falar, não, vou contribuir com essa gasolina aí, ó. Porque não é só gasolina, é o carro que está indo, é a sua vontade de me levar. Isso é mentalidade de abundância. Outro dia, uma aluna também me falou que ela vem de carona com um colega, e aí ela não tem, né, condições de dar para ele o dinheiro, mas aí ela tinha trazido lá um negocinho lá que ela faz de
de bombons lá, ela fez um negocinho lá para ir lá. Isso que é mentalidade de abundância, tá? Eu não tenho dinheiro, porque eu já estou criticando, sabe que eu não tenho como vir pagar, né, pagar a passagem do ônibus. Mas eu dou aquilo que eu tenho. Eu dou aquilo que eu tenho. Porque não é sobre valor, é sobre atitude. É sobre atitude mental. É sobre a atitude de você ser generoso, que a gente vai falar também. Que um dos fatores que interfere na nossa prosperidade é a nossa generosidade. Então, gente, identificando as crenças, quem tem o papel das crenças vai riscar agora, assim, passar um marca-texto em toda crença que achar, né, que tem. E aí é que tá. Vai ter crença que você acha que você não tem. Ah, dinheiro é a raiz de todo mal. Eu achava que eu não tinha essa crença, porque eu não falava ela. Mas quando eu fiz o teste muscular, que eu vou ensinar para vocês como faz, eu identifiquei que eu tinha essa crença. E aí eu falei, puxa vida, olha para você ver como que eu vou mudar algo que eu nem sei que eu tenho. Eu não mereço ser próspero. Eu também falava assim, eu não tenho essa crença não, claro que eu mereço. E aí, quando eu fiz o teste muscular, eu descobri que eu também tinha crença de não merecimento. A minha família ninguém nunca foi rico. E sou eu para ser. O pai sempre trabalhou com dificuldade, quase passou fome na infância. Ia trabalhar, não tinha dinheiro para poder levar, para poder comer. Não tinha também comida para levar. Quando levava, levava arroz puro, com farinha. Por que logo eu vou ser rica, ser próxima? Isso tudo é no nível inconsciente, gente. Está lá guardado, armazenado, escondido no nosso inconsciente. E a gente nem sabe o que tem. A crença do não merecimento. Claro que eu mereço. E eu nem achava que eu não merecia. Olha para você ver que louco que é isso. E assim vai, gente. É difícil ganhar dinheiro. Ricos são gananciosos e egoístas. Dinheiro não traz felicidade. Eu nunca terei o suficiente. Eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro. Se eu ficar rico, meus amigos vão me rejeitar. E sou eu, né, para ser a primeira milionária da família. Meus irmãos vão virar a cara para mim. Dinheiro é sujo, é imoral. Eu não sei lidar com dinheiro. Se eu ganhar muito dinheiro, vão achar que eu estou mexendo com coisa errada. Eu tenho que escolher entre carreira e vida pessoal. Né? Ou eu ganho dinheiro, ou eu tenho um casamento feliz. Dinheiro só vem de fontes convencionais. O dinheiro só traz problema. Rico não pode ser espiritual. Eu sou pobre, então serei sendo pobre. Dinheiro é difícil de administrar. Eu não gosto nem de ler essas crenças, gente. Não gosto nem de ler mais. Tenho que economizar cada centavo para sobreviver. Os ricos são sortudos. Eu não tenho essa sorte. Investir é muito arriscado, então a gente fala que é muito difícil. E assim vai, gente. Sempre haverá compras inesperadas. Eu preciso sacrificar minha saúde para ganhar dinheiro. Eu nunca consigo sair das dívidas. Riqueza traz inveja. Eu só consigo ganhar dinheiro trabalhando para os outros. Eu não consigo empreender, né? Minha família sempre foi pobre, então eu também vou ser. Se eu ganhar muito dinheiro, eu perderei minha liberdade. Isso é tão louco que é do tipo, ah, não vou trocar de carro, não, porque esse carro ele atrai ladrão. Isso bloqueia a nossa prosperidade. Isso bloqueia a nossa prosperidade. É você pegar as guias de IPTU dos seus imóveis e falar, nossa, olha que tanto de guia de IPTU que eu tenho que pagar. Mas aquilo ali, cada IPTU daquele representa o imóvel que você possui, o imóvel que você tem.
E aí, quando você pega aquele monte de guia de IPTU, tem aquele sentimento, lá no... Ai, eu não quero ter muito imposto, eu não quero ter de imposto que eu tenho que pagar. Lá para o imposto de renda, nossa, esse ano eu vou pagar muito dinheiro para o imposto de renda. Mas significa que eu ganhei mais. E tá tudo bem, né? Eu vou pagar mais para o governo, mas eu também ganhei mais. Mas a mentalidade de escassez, ela te faz sofrer aquilo que você tem que devolver para o governo. Te faz sofrer. Isso também bloqueia a nossa prosperidade. Isso também bloqueia a nossa prosperidade. Então, a gente vai passando aí, né, várias crenças sobre dinheiro. E aqui eu quero ensinar para vocês como que a gente identifica essas crenças. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente identifica essas crenças. E a gente vai dar uma paradinha de 15 minutos para tomar uma água no banheiro e a gente volta em 10 minutinhos. E a gente vai fazer para continuar. Então, como que eu faço uma identificação de crença através do teste muscular? Então, a primeira coisa a ser feita é você estar com o seu corpo hidratado. Então, é importante que se tome água. Seu corpo precisa estar hidratado para você fazer o teste muscular. É um teste de força mesmo. Então, você vai unir esses dois dedos seus aqui, e você pode fazer com 2 dedos fechados assim, ou você pode fazer com apenas um dedo, e aí você vai primeiro calibrar o seu corpo. Ó, isso aqui pode ser o seu sim, 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 não, não, não. O não, ele é mais forte, segura. Sim, 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 não, não, não. Algumas pessoas pode ser o contrário. O sim pode ser sim e o não assim. Descubra o seu ponto e calibre. O meu é isso aqui, ó. Sim, 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 sim. O sim solta rápido. O meu não, 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 não. O não é como se fosse uma barra para mim, ó. Não, 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 sim, sim, sim. E aí, você vai e pergunta. Você lê a crença, uma por uma. Por isso que é importante vocês terem todo o material, para que vocês façam de forma calma, porque você tem que identificar uma por uma. Aí você vai, ó. Vamos lá. Eu não mereço ser próspero. Não é uma crença para mim mais, mas já foi, tá, gente? Eu não mereço ser próspero. Hoje eu sei que eu mereço, porque quanto mais próspero eu for, mais eu vou abençoar a vida das pessoas. Ó, não solta. Aí, a gente vem olhando outras crenças. Aí você testa assim, ó. Você pode testar assim. Que para mim ainda é uma crença. Investimento é difícil. Investimento é difícil. Investir é difícil. Investir é difícil. Porque eu ainda não aprendi, então para mim é difícil. Investimento é difícil. É uma crença para mim. Tudo aquilo que eu não sei é difícil. Mas isso é crença. O dia que eu aprender, não vai ser mais crença, né? Aí eu vou quebrar essa crença através de uma nova postura, de uma nova percepção sobre investimentos. Então, esse teste muscular, ele pode ser feito com o dedo ou com o seu próprio corpo. Então, como que ele é feito com o corpo? A mesma coisa, bebe água, para que o teste funcione, você precisa estar hidratado. Você vai fechar seu campo. O que significa isso? Você vai fazer. Você imagina que se você vai vestir um macacão e ele tem um fecho, um zíper. Então, você pega ele lá de baixo, assim, ó, e vem puxando até aqui. Então, você fecha o seu corpo, que a gente chama fecha seu campo,
E você diz a crença em voz alta. E quando você repete essa crença em voz alta, se seu corpo inclinar para frente, significa que sim, isso é uma verdade para você. Agora, se seu corpo inclinar um pouquinho para trás, quer dizer que não. Você não acredita naquilo que você diz. Isso aqui serve para identificar qualquer tipo de crença, tá? A gente não precisa ser só crença de dinheiro. Essa aqui, esse teste muscular aqui com o corpo, ele é do Theta Healing, e esse teste muscular aqui é da cinesiologia. Nós podemos usar um ou outro. Qualquer um dos dois vai funcionar. Então, eu identifiquei essa crença uma por vez, tomei consciência que eu tenho essa crença, eu começo a me perguntar e desafiar essa crença todo dia. Essa crença está me ajudando a progredir ou está me paralisando? Aí fico com vergonha de vender. Né? Tô com vergonha de vender. Eu tenho um ótimo produto, mas fico com vergonha de vender. Aí eu falo assim, essa crença está me ajudando a progredir? Ah, não vou ficar mandando mensagem para ninguém me chamar para fazer função. Aí eu vou me perguntando, isso está me ajudando a progredir? Ah, se a pessoa não quiser comprar, não compra, velho. Você está fazendo só a parte, oferecendo. Ah, mas eu estou sendo chato. Isso é crença. Pode ser que você está sendo chata mesmo, mas e daí? Isso é problema da pessoa que quiser pensar se você está sendo chata. E aí você começa a se desafiar. Qual que é o fundamento para você acreditar nisso? Você sempre pensou assim? Ou isso foi mais ou menos por agora? Essa crença sempre existiu na sua mente? Existe evidência que vai contra ou a favor dessa crença? Quais são essas evidências? E aí você desafiando, a gente tem uma outra técnica que é a gente pensar numa pessoa que a gente admira muito. Aí você fala assim, o que essa pessoa faria com relação a essa crença? Isso é uma técnica, uma ferramenta do coach, que ela serve também para relação à crença, mas serve também para qualquer outro problema que você tiver na vida. Você pensa numa pessoa que você admira muito e você pensa assim, o que essa pessoa faria nessa situação? E aí a gente faz o que a gente chama de modelagem. Ah, essa pessoa faria isso, então eu também vou fazer. Você começa a adotar uma postura de acordo com aquelas pessoas que você admira. Então, gente, reconheça o quanto que essa crença está te limitando, está te atrapalhando. Porque se você não reconhecer, você não sai do lugar. Então, primeiro eu reconheço e identifico a crença. Eu tomo consciência que eu tenho. Então, usem e abusem desse material. Identifiquei que eu tenho a crença, tomei consciência, desafio essa crença todo dia. E aí a gente tem uma outra ferramenta, que é a gente refazer essas crenças em crenças positivas. Então, eu reconheço quanto essa crença me limitou, me atrapalhou, e adoto uma atitude nova. Desconstrua e construa uma nova crença. Dessa vez, uma crença funcional. Reprogramando. Reprogramar é substituir uma crença limitante por uma crença estruturante, por uma crença positiva. E eu incorporo essa nova crença na minha vida diária. Como? Através de prática e ação consciente. Então, da próxima vez que eu for no restaurante, o garçom me atender bem, eu vou tirar, que seja R$2, mas eu vou dar para ele. Porque eu estou incorporando uma nova crença na minha vida diária. Eu vou começar limpando meu guarda-roupa de tudo aquilo que eu não uso. Eu vou começar a ter respeito pelo dinheiro que entra na minha bolsa. E não vou ficar com aquele dinheiro amassado. Mas eu vou consertar aquele dinheiro. Porque dinheiro é energia. Então, ele também gosta de ser bem tratado. Então, eu vou cuidar bem do meu dinheiro. Eu não vou deixar dinheiro parado na minha conta. Eu vou lá fazer uma aplicação
Se eu não preciso daquele dinheiro a longo prazo, eu faço uma aplicação a longo prazo. Se eu vou precisar daquele dinheiro a curto prazo, eu coloco uma aplicação diária. Mas eu não deixo mais meu dinheiro parado. Isso é incorporar uma nova crença e praticar com ação consciente. Ações conscientes. Quanto que eu vou gastar até o final do mês? Esse aqui é suficiente até o final do mês? Então, eu posso aplicar isso aqui o quê? Eu não sei se eu vou precisar, então eu vou aplicar 60 dias, 90 dias. Não, esse aqui eu vou aplicar a longo prazo, porque esse aqui vai para a minha aposentadoria. Então, incorporar essa nova crença é começar a fazer ações, começar a praticar de forma consciente novas escolhas, novos comportamentos. Eu não vou desperdiçar mais comida. Se eu não vou cozinhar, se eu vou cozinhar para 2 pessoas, eu vou fazer menos comida. Não falta, mas também não há desperdício. Porque tem gente que acha que mentalidade de abundância é fazer muita coisa e depois pegar aqui e fazer o quê? Jogar fora. O que eu vou fazer com comida velha? Só tem um caminho. Ou eu dou pro cachorro, se eu dou pro cachorro, eu vou fazer o quê com ela? Eu moro em apartamento aqui. Como é que eu faço? De vez em quando eu ainda pego o restinho da comida, né, que sobra no prato ali, põe num saquinho, põe no congelador, depois eu levo pro cachorro da casa da minha mãe. Mas se eu não tenho cachorro, nem para levar, ela vai para onde? Pro lixo. Então, uma nova mentalidade também nos faz ter consciência do que é desperdício e do que é abundante. Pode ter de forma abundante na minha mesa, farta. Mas desperdício não. Eu vou aproveitar esse arroz para fazer o bolinho, eu vou guardar esse feijão, vou congelar ele, depois eu como ele. Eu vou guardar esse almoço aqui de hoje, que sobrou aqui, dá para me almoçar amanhã. Porque ninguém morre de comer a comida do dia anterior. Então, você muda a sua mentalidade, mas você integra as novas crenças através das suas atitudes, através do seu comportamento. O dinheiro é uma ferramenta que pode ser usada para o bem. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais possibilidades eu tenho de ajudar e de contribuir com as pessoas. Gente, isso é muito forte. Quanto mais dinheiro você tiver, mais você poderá abençoar a vida de outras pessoas. Seja fazendo uma doação, ou seja você fazendo trocas. Quando você chega em casa, sua casa está toda arrumada. É o dinheiro mais bem pago do mundo. Você paga para a faxineira fazer para casa. Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais você tem a possibilidade, mais você tem a oportunidade de contribuir para abençoar a vida de outras pessoas. É gostoso demais você entrar num carro limpo, num carro cheiroso. Mas aí você tem o dinheiro para ir lá e pagar um cara, um lava-jato, para lavar seu carro, para limpar seu carro, carinho, com amor. Ele faz o que ele gosta. E você não gosta de lavar carro. Mas você tem o dinheiro para poder ir lá e pagar o cara para fazer para você. Porque você ama andar no carro limpo. Você ama andar no carro cheiroso. Porque uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, ela não pode andar no carro sujo. Uma pessoa abundante não pode andar com um carro com uma lanterna queimada. Uma pessoa que está buscando prosperidade e abundância não pode andar com carro com para-choque amassado. Ela tem que parar, ir lá e mandar consertar isso. O carro é simples, mas não precisa ser sujo. Então, você começa a integrar essas novas crenças no seu comportamento. Eu mereço ser próspero e rico. Eu mereço ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro pode ser fácil, pode ser prazeroso. Porque eu tenho prazer com aquilo que eu faço. Eu preciso gostar daquilo que eu faço. E se eu não gosto daquilo que eu faço, eu tenho que trabalhar a minha mente para me conseguir chegar num lugar onde eu trabalho por prazer. O que eu faço hoje, gente, seja dando curso, seja fazendo meus atendimentos com terapia, seja no meu trabalho dando aula, seja no meu trabalho na administrativa, é um trabalho que eu faria mesmo sem receber nada. Eu me tornei uma pessoa que eu gosto tanto daquilo que eu faço, que eu poderia fazer mesmo sem receber nada em troca. Mas a vida é equilíbrio. Eu preciso do dinheiro, porque o dinheiro vai me possibilitar a minha vida de bem-estar,
vai me possibilitar ajudar e abençoar a vida de outras pessoas, então eu preciso receber. Então você muda a sua crença, a sua mentalidade, as pessoas ricas podem ser generosas sim. Então quando vê uma pessoa rica, não olha aquela pessoa com maus olhos. Nós vivemos num país onde que empreendedor, onde que empresário é tudo visto com maus olhos. Quantas e quantas vidas esse empresário está possibilitando abençoar a vida dessas pessoas? Nós crescemos numa mentalidade de que o empresário ele só quer ganhar, ganhar, ganhar. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, entender que ele está abençoando outras pessoas, ele está abençoando famílias. Se esse empresário faz, se essa fábrica fecha, quantas pessoas ficam desempregadas? Por que eu tenho que mandar energia negativa para aquele empresário, falar que ele é egoísta, que ele não é isso, que ele não é generoso, que ele é mau, que ele é ladrão? Por que eu não posso mandar para ele uma energia positiva? Para que ele prospere cada vez mais e que, através da prosperidade dele, o meu país também cresça, as possibilidades melhorem do meu povo. Para que eu tenho que vibrar negativamente contra o meu chefe? Por que eu não posso emanar para ele uma energia do bem, de pensar quanto mais próspero você for, quanto mais possibilidades se abrir para você, essa empresa, vão se abrir também mais possibilidades para mim, mais oportunidades para mim de uma promoção. E na minha gratidão, e na minha satisfação, na minha abundância, se não for aqui, vai chegar a outro lugar, vai abrir as portas para mim em outro lugar, que esteja mais alinhado com aquilo que eu estou vibrando. Então, gente, se eu sei de tudo isso, se eu integro essas novas crenças na minha vida, tudo vai trabalhando a meu favor. O dinheiro pode sim contribuir para a felicidade e o bem-estar meu e dos outros. Então, gente, esses aqui, essa integração de novas crenças, você integra novas crenças no seu dia a dia. E eu quero que vocês peguem aquelas crenças que vocês identificaram, vocês vão reescrevê-las de forma positiva, né? E daí vocês vão, através dessas novas crenças positivas que eu coloquei lá, modelo para vocês, para cada crença negativa, eu mostro para vocês o que seria uma crença positiva daquela negativa. Então, você reescreve as crenças e você começa a ler todos os dias antes de dormir e de manhã. E aí você começa a reprogramar o seu cérebro, reprogramar a sua mente. E através dessa reprogramação, você vai integrando novas crenças no seu dia a dia, através do seu comportamento. Porque se eu sei e não faço nada com aquilo que eu sei, é a mesma coisa que eu não soubesse. Então, agora nós vamos dar uma paradinha, tomar uma água e ir no banheiro e a gente volta em 10 minutinhos, tá bom? Vocês estão aí? Levanta a mão aí para me saber que vocês não estão dormindo. Então tá bom, gente. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos ali pro banheiro, pegar uma água.